Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui pela TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias na sua companhia. Hoje nós vamos falar de depressão. A depressão é uma doença crônica, recorrente, muitas vezes com alta concentração de casos na mesma família, que ocorre não só com adultos, mas também com crianças e adolescentes. E quem vai falar conosco sobre isso é a psicóloga clínica Ana Stewart, que é também terapeuta familiar e de casal, além de conselheira em dependência química. Tudo bem? Tudo bem, Zé Roberto. Como é que vai? Prazer te ver. Prazer revê-la aqui no nosso programa. Eu estou aqui acompanhado aqui do Cirilo, que vai me ajudar, né, para que nós possamos elucidar bastante esse caso através da entrevista aqui com a Ana Stewart. Ana, a gente vai começar falando, nós vamos falar de depressão, né, e vamos falar de depressão com adolescentes. Eu queria que mais para o final do programa você falasse um pouquinho também de depressão associada à dependência química, já que você também é conselheira química, não é isso? Isso. Tá. Então, quais são os sinais de depressão para que as pessoas, para que o nosso telespectador saiba que não é qualquer tristeza, né? Não é um conjunto de fatores, mas eles têm que ser muito bem avaliados, né? Que caracteriza a depressão. E principalmente a depressão na adolescência, que é o nosso assunto focal de hoje. Diz aí para nós. Pois é, meus queridos. A partir dos anos 70, que começou-se a se interessar por esse assunto, porque virou problema de saúde pública, né? E pensou-se a observar que tanto as crianças quanto os adolescentes, eles tinham a depressão como a do adulto. Na verdade, é a mesma coisa, é uma doença recorrente, né? E sistêmica. Acontece o seguinte, e hereditária também. Acontece que o que diferencia a doença na criança, no adolescente e no adulto é o estado de maturação, é a maturidade, como cada um lida com ela, né? A gente também tem que observar, e clinicamente os médicos é que sabem falar mais sobre isso, que é uma baixa da serotonina, né, no nosso organismo, que são os neurotransmissores, e a serotonina é o neurotransmissor do prazer, da alegria. Para você ter uma ideia, né, a gente comentou aqui no início sobre a depressão pós-parto. Uma grávida, ela tem que liberar o dobro da serotonina para ela gostar daquele bebê, né? Para ela achar lindo aquele bebê que está sangrando ela. E quando ela não libera, ela tem a depressão, ou seja, ela toma pavor daquela situação, não é nem da criança, é da situação em si. Ela não liberou a serotonina, que é o neurotransmissor do prazer. Parece que são a dopamina, serotonina e um outro, né? Que são o conjunto, né? Parece que existe até uma teoria ou outras hipóteses. Mas exatamente, é uma teoria até, né, mais médica mesmo. Mas o que acontece? Quando não há liberação, principalmente da serotonina, porque, claro, inclui a dopamina, né? A serotonina e tem o outro mesmo, porque eu não estou também lembrando. Eu só sei que quando não há essa liberação, a pessoa não encontra prazer nas coisas, né? Isso deve ser observado na infância, porque normalmente começa na infância. É a criança que se recusa a comer, né? Que tem aquela inapetência, é a criança que tem a hipersonia, que dorme demais, ou excessivamente agitada. E até são os dois extremos, são né? os dois extremos. E a gente fala que existe morbidade. O que é? É uma doença secundária psiquiátrica, né, recorrente, que é aquilo que a gente estava falando, que está escondidinha lá atrás. Muitas vezes, aí vai para a adolescência com esses sintomas. E o que acontece? Quando chega na adolescência, o nível de maturidade da criança é muito diferente do adolescente. E a criança, ela não sabe externar direito. Ela tem comportamentos, ela não consegue falar. Estou deprimido, estou triste, estou chateado. Mas se confunde muito com o transtorno do déficit de atenção, né? Que é o TDAH, que inclui o transtorno do déficit de atenção com ou sem a hiperatividade. Tem adolescentes que manifestam isso com hiperatividade, né? Ele não consegue ficar parado, ele parece que tem um motorzinho ligado dentro dele, são vários sintomas.
associados, né? O cérebro funciona, a gente fala que tem um transtorno do pensamento acelerado, então ele não vai conseguir a concentração necessária. Mas ele pode ser hipo, né? Que fica ali parado, qualquer mosquitinho chama a atenção dele, que é o desatento, e ele pode ser o desatento hiperativo. Mas isso se confunde com a depressão. Porque não precisa nem ser depressão. Se você tiver com uma ansiedade, uma preocupação que te causa ansiedade, você se torna desatento. Mas aí porque o seu foco está em outro lugar. Aí entram as morbidades, né? Que a gente é o caso, né? Tem que estar atento. Por quê? Depressão é uma coisa, a morbidade é outra. A morbidade, ela vai se manifestar da seguinte forma. Pode ser um transtorno de oposição, né? É aquele jovem que se opõe a tudo. Não vou levantar. Não vou nesse horário. Não vou fazer dever. Não vou te obedecer. Tudo é não. Não. É o transtorno de oposição. Né? Tem o transtorno alimentar. Ou não tem fome, ou tem excesso de fome. Ou tem hipersonia, que dorme demais ou quase não dorme. São sintomas que se confundem com o que eu falei, com o TDAH. Entendi. Então, para fazer a diferença, Desculpa, saber a diferença é difícil. O nosso telespectador, de repente, não sabe o que é TDAH. É transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Hiperatividade, tá. Lembrando que a hiperatividade também se manifesta na crise de ansiedade. Certo. Né? A pessoa pode estar ali quietinha, mas por dentro ela não tem paciência nem de olhar para você. Mas quem olha vê serenidade. Mas não, ela não consegue se ater em nada, se concentrar em nada, não consegue ler um livro, não consegue fazer nada. E o mecanismo é tão interessante que tem a ver com esse neurotransmissor da serotonina. Quando o adolescente está deprimido, ele fica triste, ele não quer saber de fazer nada, ele tem falta de energia, ele não tem força para nada, né? Entendo. Vai afetar o sono, vai afetar a fome, vai afetar o social, a sociabilidade dele e tudo mais. Quando ele é hiperativo ou tem déficit de atenção, ele consegue fazer algumas coisas, só não consegue ter atenção. E muitas vezes se confunde um sintoma com o outro. Até que ponto é uma depressão? Até que ponto? A diferença está que no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, existe uma dificuldade do neurotransmissor da serotonina fazer a recaptação no lóbulo frontal. Certo. É diferente. Por quê? Quando a serotonina faz essa recaptação no lóbulo frontal, você tem prazer de ler alguma coisa. É o prazer. Né? É o neurotransmissor especificamente do prazer. É aquilo que eu falei, a mãe tem o prazer de ver a criança. Não tem serotonina, não tem prazer nenhum. Então, se você não tem um déficit de atenção, ou não tem uma depressão, ou não tem uma hiperatividade, você tem prazer em estudar uma química que você não gosta. Né? Agora, quem tem o déficit de atenção não tem a recaptação, não tem prazer em nada que não tenha interesse. Ele tem hiperfoco naquilo que tem interesse. Então, ele só vai fazer o que dá prazer. Ele vai viciar. Depois a gente entra nesse assunto. Tá. Mas a depressão é diferente. Qual é a diferença? Na depressão, ele fica hipoativo, ele fica antissocial, ele tem inapetência, ou ele tem sono demais ou sono de menos, ele não tem força para arrumar o armário dele. Então, quando a mãe fala assim, você não me ajuda, você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa, você potencializa. Você tem que procurar ajuda profissional para detectar o que está acontecendo, porque muitas vezes tudo isso se confunde com o ciúme do irmão que nasceu. Mas você tem 15 anos, está com ciúme da irmãzinha que nasceu agora? Ele foi reizinho 15 anos. Né? E ele não tem nem consciência que ele está com ciúme, mas ele começa com alguns sintomas. O ciúme é tão sutil, aí você não sabe se ele está deprimido, se ele está com déficit de atenção, se ele quer chamar atenção. Tudo isso tem que ser avaliado profissionalmente. Entendi. Doutora, tem um estudo da OMS que fala que no mundo existe aproximadamente 400 milhões de pessoas com problemas relacionados à ansiedade e à depressão. Em relacionado à ansiedade, o Brasil é campeão. Em relação à depressão, ele é vice-campeão com 19 milhões de casos. Aí eu falo também, seguindo essa mesma pesquisa que eu li, a formação dos médicos pediatras nos Estados Unidos, através da Associação de Saúde Mental, ela foi reformulada
Porque quando você fala assim, se é uma coisa hereditária, a criança vem apresentando esses desvios, esses sinais desde os 3 anos. Nesse período todo, sempre era tratado por um pediatra, que ele pode ter a qualificação de identificar ou não esse negócio. Então, o que a sociedade americana fez? Na formação do pediatra, tem a necessidade que ele comece a identificar a questão de sinais de depressão. Como a senhora vê, qual poderia ser a dica, assim, o que a mãe e os pais, de uma maneira bem direta, poderiam observar? Por exemplo, eu estou com, parece que são 10 ou 15 sintomas, e uma combinação de 5 ou 6 é que determinam o indício de um quadro, pelo que eu vi. O que uma mãe e um pai devem observar numa criança para tentar identificando que talvez possa ser isso, busque um apoio profissional precoce, porque tudo tratado precocemente é mais fácil de ser lidado. Como é que a senhora vê isso? Andolfi, que é um grande psicoterapeuta e psicanalista italiano, falava que existe uma trama familiar perigosíssima. Primeira coisa que os pais têm que observar, a si próprios. Nossa, eu quando pequena era assim. Nossa, a mãe, super agitada e ansiosa, aquela pessoa super. Eu não entendo por que essa criança está assim. Criança lê coração, criança lê comportamento. É uma coisa comportamental, né? Ou ela está assimilando aquele problema familiar, que a gente fala que é hereditário, avalia a sua árvore genealógica, minha avó, minha bisavó, meu avô, meu pai, minha mãe. Começa a avaliar a sua própria vida para depois avaliar da criança. Ela está com esses sintomas, é reflexo de uma disfunção familiar? É reflexo de uma disfunção física? Que disfunção é essa? A criança é o termômetro da casa, né? Se não tem nada disso, aí é mais sério, né? Aí você tem que levar para uma avaliação psicológica e uma avaliação neurológica e psiquiátrica ou homeopática. Depende de como você concebe o tratamento. Olha só, essa avaliação que o Cirilo colocou aí, mediante os sinais que o Cirilo colocou aí, que seriam visíveis, né? Exatamente, porque ele é acompanhado por um pediatra, desde a mais tenra idade. Pois é, mas então aí, vamos dizer assim, o que você aconselharia? Aos primeiros sinais, primeiro você procura o pediatra e pergunta se vai a um psicólogo. Primeiro passo é o pediatra, né? Primeiro o pediatra. Porque o pediatra vai avaliar fisicamente. A gente não pode descartar jamais a área médica, né? Sim. Então inicialmente a área médica, porque já teve casos de adolescente com dor de cabeça, né? E era tumor. Entendi. Não era desculpa para não ir Então pode ter uma outra causa, que seja uma causa física. Secundária aí física. Entra neurologia ou psiquiatria. Ou psiquiatria. Que pode ser um outro tipo de transtorno que se confunda, claro. Que se confunda com o transtorno comportamental. Né? Entendi. Agora, quando os pais, o médico descartou qualquer possibilidade física e vai procurar o psicólogo, né? Infantil, no caso, ou familiar, que é o seu caso. Que é o meu caso, o que acontece? Os pais falam da criança, mas o terapeuta ele vai avaliar primeiro os pais, né? E normalmente os pais é que precisam de terapia. Se esses pais estão numa relação funcional, aí a gente vai para a criança. Se está disfuncional, vamos primeiro trabalhar os pais, porque não adianta você tratar a criança e os pais continuarem adoecidos, né? Aquilo vai virar um círculo, né, um carrossel de comorbidades, assim, né, e de maus costumes e comportamentos, crenças que cada um traz e vai passar aquilo para a criança, que vai passar para o filho, para o avô, né? Então você tem que cortar ali. Hoje em dia, o que acontece? Os pais estão muito antenados na internet, mas o que eu ia falar é uma coisa muito séria. Certo. Que os pais têm que estar muito atentos, e eu peço, porque eu acho que isso é coisa assim. Problema de saúde pública, superproteção. O que eu observo no consultório? Os pré-adolescentes, começando pela infância, né? Mas chegou na pré-adolescência, na adolescência, os pais não têm como mais proteger. Ele vai perder nota no PISM, ele vai perder nota né? No Enem, ele vai perder a namorada e não vai suportar. Vai dar chute, vai quebrar, vai gritar. Né? Ele vai querer bater e vai querer morrer. Não vai suportar a dor, porque a vida inteira ele não sofreu frustração de nada. Aí, na primeira frustração que ele sentir, ele vai entrar em processo depressivo.
né, exógeno, uma coisa fora dele, que veio e ele não soube lidar. Então, os pais têm que ter muita atenção. Mas com a essa superproteção. depressão, ela não chega a ser a depressão clássica. Ela caminha para a depressão, mas não é Existem, necessariamente. os psiquiatras falam da endógena, da exógena, né? A endógena é aquela que você não sabe o motivo. Nossa, eu não sei o que está acontecendo, é uma coisa muito mais física até, né? Que se juntam, né? Corpo, mente, espírito, né? O holismo. E tem aquela que você sabe o motivo, né? E aquela depressão de um episódio grave que aconteceu na sua vida, traumático, né? Ana, É depressão pós-traumática. Pós-traumática. Houve uma perda significativa. Ana, eu vou citar um caso aqui e você é conhecedora dela porque você está nessa história que eu vou contar. Eu tenho um filho, né? Ele fez uma cirurgia gravíssima logo no primeiro ano de nascimento e isso aí não comprometeu nada da psicologia dele, mas ele era um cara agitado, né? Ele era um cara nervoso e eu havia sido prevenido lá em São Paulo de que ele seria uma pessoa assim, que aquilo ali era fruto de um trauma, né? A cirurgia que ele sofreu, que foi uma cirurgia muito difícil, vamos dizer assim, mas deu tudo certo, né? Eu lembro disso. Você lembra disso? Aí ele começou a ser um cara com alguns problemas, ele era meio agressivo e tal. Nós fomos parar no consultório da Ana. Foi. Parando no consultório da Ana, a Ana falou: vem aqui os pais e a irmã também. Então a família toda ia na terapia para nós podermos entender. Tinha até uns negócios, uns desenhos. Eu me lembro até hoje de um desenho lá e tal. E eu fui o último que fui, né? Porque eu tinha menos tempo, mas acabei indo também e tal. E eu vou deixar o depoimento aqui para as pessoas verem como que é importante. Não é só a questão da depressão, não é só a questão de... É qualquer trauma, às vezes uma mudança de cidade, às vezes uma mudança de escola, às vezes uma mudança de status na vida, né? O pai passa por problemas financeiros e de repente isso aí repercute na família. E cada pessoa tem a recepção disso de uma forma, né? Exatamente. E existe a somatização. De repente o cara começa a produzir menos dopamina, menos adrenalina ali, caracterizando uma depressão que é circunstancial, né? Quer dizer, tudo isso tem que ser avaliado. Porque tem aquela que não é circunstancial, tem aquela que um gatilho faz ela vir e você descobre que ele tem um histórico familiar, inclusive, de depressão, e aquilo ali vai ser recorrente. Exatamente, né? exatamente. E está muito comum as crises de ansiedade. Né? Seu filho hoje é maravilhoso, fantástico. Tranquilo, né? não tem problema nenhum. Porque a família buscou ajuda humildemente, querendo saber o que eu faço, cada membro da família. Fomos e todos isso, lá. gente, é um exemplo maravilhoso de Zé Roberto Adão, tá? E a partir daí o problema sana muito mais rápido. Não tivemos mais nada, não tivemos problema. Logo depois ele estudou um bocadinho, entrou no colégio maravilhoso. E depois entrou para a universidade, já entrou para a universidade trabalhando, porque o papai aqui era meio apertado, né? Eles já foram se virando lá em casa. E nunca pessoal. foram super protegidos. Né? Não. Graças a Deus. Virões e sem tantos problemas. Ana, eu gostaria de abordar um outro tema, que esse tema incomoda, na realidade, o que está acontecendo. Tem uma pesquisa também, que eu gosto muito de pesquisa aqui, eu trabalho muito com pesquisa. A pesquisa foi criada uma associação de prevenção de suicídio nas universidades americanas. Nos Estados Unidos, são 5 mil suicídios de jovens universitários por ano, na faixa de 18 a 24 anos. E aqui no Brasil nós temos visto que um aumento de quase 25% ao ano, na faixa de 12 a 14, 16 a 18. Isso é muito sério. Né? Eu vou falar um fato que aconteceu aqui no centro da cidade. Uma menina rompeu um relacionamento com um rapaz. Ela mora num prédio alto aqui. Ela simplesmente passou pelo pai e se atirou do 19º andar do prédio. Isso tem pouco tempo? Tem pouco tempo. Porque notícia de suicídio não pode ser pode divulgada ser na mídia, porque senão a meninada começa a pular. Aí você vai conversar com os pais, depois de um certo tempo eu tive a oportunidade de conversar com eles, eles começaram a falar comigo que ela já tinha começado a doar as roupas dela, ela estava lendo uns livros, assim, uns livros tétricos, horrorosos, muito tristes. As mensagens delas eram mensagens negativíssimas. E como é que a senhora, qual o conselho? Por exemplo, eu vou voltar na questão da sintomologia, porque assim, quais são os sintomas mais comuns que devem acender, porque nem todo pai ou mãe tem essa possibilidade de esclarecimento de perceber essas coisas. Mas já que nós falamos com um público muito amplo e diversificado em Juiz de Fora, quais são assim os sinais mesmo que as pessoas têm que ficar atentas? Porque antes vale, tem uma frase que ela diz, que um psiquiatra diz no livro, mais vale você quebrar uma relação de confiança e salvar uma vida, não é isso?
Quais são os sinais que os pais têm realmente assim de ficarem atentos? É muito mais fácil para eu pegar meu filho e levar para a senhora dar uma analisada, e eu disse, não, aquilo ali ela brigou com o namoradinho, tá assim, tá, com um diagnóstico muito mais tranquilo, do que eu deixar em branco e depois descobrir que tem uma coisa muito mais séria por trás e virou uma tragédia. Então, você podia reforçar esse ponto para a gente, por gentileza? Existem dois perigos iminentes muito grandes. Um é o excesso de agressividade e o outro é a falta de agressividade total. É aquela pessoa totalmente aérea, apática e com sinais de desesperança, como os sinais que essa menina apresentou. Né? Os pais têm que estar sempre atentos. E quando eu disse que é muito grave, que é uma coisa assim de saúde pública mesmo, a superproteção, é isso, tem acontecido demais, porque os filhos superprotegidos não suportam frustração, não suportam perdas. Né? Então, se perde o namorado, não suporta, se perde a namorada. Ou ele fica muito agressivo, ou ela, né, com aquela situação de amar demais, de ficar telefonando demais e não conseguir comer, não conseguir dormir, não conseguir conversar, não conseguir se socializar, né, ou excesso de agressividade, e eles estão assim com muitas predisposições ao vício da internet. Então, se você tira a internet e ele tem crises de agressividade, é um sinal perigoso. Né? Você já tem que ficar muito atento, cortar o vício mesmo, né? Você tem que pôr limite. Nós temos grupos maravilhosos em Juiz de Fora de amor exigente. Tem o MADA, Mulheres que Amam Demais. Pena que não tem o ADA. Né? E para os pais saberem lidar com a situação, eles têm que estar atentos aos sinais. Né? Porque hoje em dia os adolescentes ficam muito no quarto, né? na sua internet. Não estou condenando. Né? Hoje em dia não tem como não ser dessa forma. Eles adoram, ali eles estudam, ali eles conversam, mas fique atento aonde seu filho está indo. Tem, né, aqueles jogos digitais que induzem ao suicídio, né, aquela baleia azul e mais outro. De baleia azul foi complicado. Perigosíssimo, porque eles estão numa idade, como eu disse, depressão sem maturidade é gravíssimo, porque eles são altamente influenciáveis. Então, você tem que estar atento aos sinais do seu filho, principalmente o diálogo. O diálogo na família é muito importante. Eu só converso com meu filho pelo WhatsApp, ele não sai do quarto. Então, peraí, então entra, vê o que está acontecendo. Né? Até pelo WhatsApp, pesquisa, você tem que chegar nele de algum modo. Você não pode deixar para lá. Do frigir dos ovos, o pai tem que bancar um pouco o espião do filho, né? Porque pelo que ele está falando ali, por exemplo, ele estava assistindo... Mas tem um outro fator também. Se você dá um cachorrinho para ele, né? Porque hoje em dia isso está muito comum, e ele fica só com o cachorro, sem socializar, aí também é perigoso. Ele também está numa... isolado, né? Mas aí é até mais fácil você mapear. Agora, no caso que você está falando aqui, né? Ela já estava assistindo vídeos complicados, né? Provavelmente ela estava em grupos da internet que eram grupos ruins, mas isso aí não dá para saber, porque aquilo ali depende de uma senha pessoal, né? Ela provavelmente estava com companhias... não dizendo que as companhias eram influenciáveis, mas semelhante atrás semelhante. De repente, ela poderia estar com companhias de pessoas também frustradas, ou problemáticas. afastada das amigas, ou afastada que iam das perceber e avisar amigas. os pais, ou a falar com os próprios pais, que avisariam os pais. Ela se isola, normalmente se isola. É importante chamar a atenção disso para a comunidade, porque os pais hoje em dia têm muitas atribuições, os pais trabalham, né? E de repente na geração atual, na geração dos meus filhos que estão sendo pais agora, né? E nós já somos avós, né? A gente talvez não tenha tanto acesso, mas Você sabe o que é depressão? Muita raiva. Então, se ele consegue pôr a raiva dele, se ele não põe a raiva para fora, ele não vai suportar, né? Então, aquela depressão pode se tornar uma coisa muito grave, que para ele o livramento é a morte, mas é a morte simbólica. Às vezes ele nem quer morrer, né? Mas acaba se acidentando e morrendo. Mas, assim, a raiva, ela tem que sair, mas não pode ser exagerada, porque às vezes você, até na raiva exagerada, chega perto de uma janela, você vai cair. Suicidou. Né? E a raiva também ela pode ser despotencializada através da atividade física. Atividade física, amigos, né? Acompanhamento psicológico. Em alguns momentos vai ter que se entrar com algum medicamento, né? Tem pais que não aceitam a medicação, né? Mas eu gostaria de dizer que às vezes é necessário, porque
falta serotonina, tem que repor essa serotonina. É porque Pra é um passar a ter aspecto energia. físico, né? Físico, exatamente. Olha, eu costumo falar que são os 3 fatores: corpo, mente e espírito. Você tem que observar o corpo, o médico, a mente, o psicólogo, e o terapeuta, da forma que você quiser. Tem gente que faz até massagem chinesa, né? Massagem corporal para detectar nódulos, para a pessoa se sentir viva. Tem várias formas, né, de ajuda emocional. E o espiritual, como cada um o conceba. Mas tem que ter uma vibração bacana, Tem que né? ter uma visão mais geral. Uma visão mais geral. Ô, Ana, a gente está chegando no final do nosso programa e eu vou agradecer muito a sua presença aqui. E o que ficou, e a presença do Cirilo aqui, que enriqueceu o debate. E o que fica de importante no programa agora é, primeiro, você olhar para o jovem e tentar detectar anomalias. Olhar querendo ver. Olhar querendo ver, né? Não é olhar com seus véus, com seus preconceitos, com as suas manias, com as suas tendências ou com a sua visão de quando você tinha a idade dele, porque o mundo hoje é diverso, né? Nós temos uma outra realidade, tem que penetrar um pouco mais nessa realidade. E se o caso for muito complicado, existe um componente físico, então não se aveste procurar um médico, psiquiatra, neurologista, né? Exatamente. E de repente entrar com a medicação, porque ela pode ser salvadora, né? Senão, a medicação dele vai ser maconha, cocaína, porque vai dar Cocaína. alívio, né? Ela tem serotonina. Ou um desespero de um suicídio. Exatamente. Né? E aí a gente trouxe a Ana aqui exatamente para a gente poder dar uma força e dizer que tudo tem jeito, tudo tem solução. Se quiser procurar a Ana Stuart, né? Pode achá-la lá. Você quer dizer seu consultório que de repente as pessoas podem se aconselhar com você? Sim, é na Avenida Rio Branco, 2370, sala 719, no prédio do pré-universitário. Foi lá que eu estive. Um prazer, Daniel. Foi um prazer. Gente, então, olha, eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho, para que você seja sempre avisado quando nós tivermos vídeos novos por aqui. E muito obrigado pelo próximo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.